que eu tenho que prestar atenção para recortar, né? Para fazer o recorte ideal para o meu negócio. Eu tenho que me aproximar, eu pessoalmente tenho que me aproximar desse problema, eu tenho que... Qual que é como que eu faço esse recorte aí? Excelente sua pergunta, porque você está perguntando todos os dilemas que eu não sabia a resposta quando eu comecei. eu em 2008, eu vou contar uma história rápida aqui. Desde que eu nasci, meu pai é médico, meu sonho era ser médico, não era ser engenheiro, né? E eu brincava com a pastinha dele de médico e tal. E aí eu descobri que tanto eu como minha irmã desmaiávamos quando víamos sangue, né? Então eu falei, bom, acho que não vai ser uma carreira muito promissora. Eu acho que eu vou para tecnologia, um dia eu me encontro com saúde. E esse dia chegou em 2008. Eu estava na Microsoft já há 7 anos, eu era gerente de produtos global, eu tinha, vamos dizer, um know-how bom para gerente de produto global e zero conhecimentos de saúde. Então eu sentei lá, descobri que tinha uma posição para gerente de produto dentro do grupo de Microsoft Research, na área de saúde. Fui lá, vi lá que tinha 10 requerimentos, os primeiros 9 eu tinha, perfeito. O 10º era 10 anos de experiência na área de saúde, tinha nenhum, né? E aí eu fui lá, já foi uma tirada um pouco israelense, assim, eu cheguei lá, falei, pô, tal. Aí o cara foi checando, quando chegou no último item, estamos indo bem, tá escrito aqui, mínimo de 10 anos de experiência em saúde. Quanto você tem, Benny? Eu falei, nenhum. Aí o cara levantou a cabeça assim, desculpa, não ouvi. Eu falei, zero. Zero, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, mas se eu tivesse 10 anos na área de saúde, eu não ia querer esse trabalho, eu ia querer fazer outra coisa, então eu vou aprender alguma coisa nova. Por que eu contei essa história longa, né? O que você falou. Quando eu entrei lá, eu falei, bom, mas eu não sou médico, a minha experiência que eu tenho é o quê? De ir ao consultório médico, mas meu pai é médico, eu já resolvi tudo em casa, então eu não tinha experiência nenhuma, na verdade. O que a gente começou a fazer? A gente, por exemplo, começou... meu approach, né? Não sei se é o único ou o melhor, mas primeiro entender o lado econômico, né? Você está falando principalmente de B2B, você tem que entender o seguinte, health é uma indústria de $1 trilhão nos Estados Unidos, muito ineficiente. Se o Bill Gates não resolveu o problema, muito menos eu, mas... Vamos focar, não dá para mudar o mundo e vamos começar a arrumar o nosso quarto, né? E aí a gente descobriu que, economicamente, pelos dados econômicos, as 5 maiores doenças crônicas, que eram COPD, etc., umas doenças específicas, diabetes e tal, geravam 80% dos recursos financeiros com muito baixo resultado. Então, vamos resolver só esses problemas. E aí a gente escolheu um desses 5, a gente escolheu demência, e a gente foi para o NHS e falou, bom, vocês têm um budget gigantesco, vocês têm um problema, a gente quer tentar fazer uma prova de conceito só para pacientes com demência. A gente acha que a gente tem a tecnologia que vai ajudar, a gente tem uma visão do que é o futuro da saúde, mas vamos focar primeiro nisso. Vamos escolher um local, uma cidade, que não é Londres, uma cidade menor, e vamos tentar fazer um projeto entendendo quem são os pacientes dementes. Entrevistamos, obviamente, os parentes, que eram quem cuidavam deles, as enfermeiras, os médicos, e criamos um ambiente que a gente chamava até de um teatro, né? Não um teatro de entretenimento, um teatro real, com fisicamente os cenários, e a gente interagia, como é que essa pessoa acorda, como é que o parente que não mora com ele vê pela câmera o que aconteceu, como é que a gente administra, enfim, a gente realmente criou os cenários, a gente tinha um conceito de não definir product features, era jobs. Qual é o trabalho que eu quero fazer? O trabalho é, sei lá, agendar uma consulta. O trabalho é administrar a droga. O trabalho é ver se a pessoa não caiu no chão e precisa de uma ambulância. Então, a gente realmente fez um trabalho bem metódico, mas usando o exemplo real das pessoas que estão vivendo aquele dia a dia, né? Que, de novo, não eram só equipe médica, eram os familiares que estavam envolvidos. Não é nenhum projeto assim, altamente científico complexo, mas era um processo que requeria a gente entender que primeiro tem que ter foco, não dá para falar de saúde, tem que falar de um caso específico, e que não dá para a gente também fazer da literatura só olhando pelas ferramentas de search. Você tem que estar lá, você tem que ir, você tem que desenvolver o projeto e ver o que você não sabe. Entender o contexto, né? Eu me lembro no comecinho lá do Granato, a gente ia até também os escritórios para entender como era a rotina em cima da mesa. Assim. A gente tinha muita curiosidade disso, né? Porque o que a gente propôs lá atrás era substituir aqueles checkzinhos, né? Então tinha aquele calhamaço da planilha que era impressa para ser checada ponto a ponto em cima da mesa da secretária ou da contas a pagar, da receber, e a gente queria entender sobre organização, porque entender o contexto é a coisa mais importante, né? Porque uma coisa é o problema que eu enxergo, sob o meu ponto de vista, no meu contexto. Outra coisa é o contexto real que o problema acontece, né? E a outra coisa, acho que você tocou aqui, de novo, olhando para trás, é tão óbvio, mas não era na época, né? A gente, durante aqueles 15 anos, a gente fez muitas, como você disse, uma certa automação de alguns processos na área de saúde. Mas depois de muito tempo, assim, a gente chegou a um entendimento, né? Assim,
fechando o primeiro capítulo, a gente lançou o Azure, tecnologia de cloud, que valia para health, para várias coisas. Só que a gente, na época, falava cloud, nuvem, né? Era uma inovação há 12, 13 anos. Algumas pessoas ainda acham que é hoje, mas é uma coisa que já estava lá há 10 anos. Mas a gente fazia o quê? A gente não fazia uma transformação digital, a gente fazia uma digitalização. Eu falava, como é que é teu formulário médico? Você faz no papel e caneta? Vamos fazer no computador, digital. É um progresso? É um progresso. Tinha uma economia de eficiência e tal. Mas não era uma transformação digital, era uma digitalização do mesmo processo. Fazia a mesma coisa de modo mais eficiente. O que a gente começou a fazer? E aí já era um projeto mais agressivo. A gente criou o que a gente chamava de Book of Dreams, era o livro dos sonhos. Então a gente falou assim, tudo bem, hoje você tem que fazer esse teu processo manual, vamos automatizar. Vamos sonhar um pouquinho. Não sei se feasible, né? Se dá para fazer. Como é que a gente poderia fazer isso de uma maneira completamente diferente? Esquece que tem esse procedimento. E aí a gente criou um livro que parecia um livro de fábulas, e depois a gente começou a priorizar esse livro e falar assim, se a gente pegar esse cenário aqui, número 13, e fizer uma parte dele. Então aí virou o que a gente chamou de transformação digital, que eram soluções que realmente transformavam. Você não vai fazer o que você fazia, você vai fazer uma coisa que era impossível você fazer, porque agora você tem uma tecnologia nova. E isso acho que é a parte que me deu mais prazer. Foi a época que eu voltei para a Microsoft, trocou o CEO da empresa, o Satya Nadella era um cara mais, digamos, né, o livro dele era Hit Refresh, vamos repensar como a gente faz as coisas. E aí acho que é um processo interessante, que é um processo em que você usa criatividade também, não é só automação, é a criatividade. E se eu tivesse uma varinha de condão? Pode ser que 80% do que eu vou escrever não vai dar para fazer hoje, mas daqui a 10 anos vai. O que a gente consegue fazer hoje, né? Gostou desse conteúdo? Ele é um recorte do Granatomcast. O episódio completo tá lá no nosso perfil. Então é isso. Curte, comenta, compartilha e vem fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Link na descrição.